Então, eu estou iniciando aqui a gravação de mais uma mentoria aí da turma da ESA, com consentimento de todos aí, né, para poder usar esse vídeo depois na própria sala virtual ou também em vídeos do YouTube. Alguém tem alguma coisa contra a utilização aí dos vídeos no YouTube? Se não, sejam muito bem-vindos aí, Gustavo Darrigo, João Roberto, Aline Dalla, Alisson, Brian, João Pedro, Maísa Faustino e Wesley Eduardo. Vamos lá então, moçada, uma boa tarde a todos aí, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos lá, dúvidas? Lembrando que o nosso assunto está ainda falando sobre pronomes, né? Hoje a ideia seria nós resolvermos exercícios e não fazermos aquela análise da bibliografia como nós vínhamos fazendo. Não que nós não vamos mais fazer, nós vamos continuar fazendo análise da bibliografia, porque isso é muito importante, tá? Mas eu julgo também que nesse momento a realização, a resolução de exercícios, ela é essencial, tá? É ali onde nós vamos ter as principais dúvidas, é ali que nós vamos então conseguir salientar aí, fixar a matéria para vocês, tá bom? Pergunta, alguém tem alguma dúvida? Pessoal que tentou fazer exercício aí, se não fez, não tem problema, eu vou abrir aqui o material, a gente vai resolver exercício junto, aquilo que eu falei para vocês. A mentoria não tem o critério de querer afastá-los, né? Pelo contrário, agrupá-los cada vez mais, reuni-los cada vez mais. É despertar a vontade de aprender. Esse é o intuito da mentoria, tá ok? Vamos lá, moçada, dúvidas? Evandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu querido, tudo bem? Eu marquei alguns exercícios que eu fiquei com dúvida, aí eu fui marcando por página e número. Primeiro estão na página 55 da apostila, o 33 e o 34. Tá, deixa eu abrir a minha apostila aqui. Ô, mestre, uma das questões que eu tinha dúvida, o senhor fez na sala quinta-feira. Né? Eu não terminei de fazer tudo ainda, então por enquanto tô... Não tem problema, tá? Não tem problema não. Tirou quinta-feira, então já matou já a dúvida, porque tirar na aula. Tranquilo. O mesmo exercício. Beleza, com certeza irá aparecer mais aí. Vai, com certeza. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Essa questão 33 fala assim pra gente, então, ó. Determine o caso em que o artigo tem valor de qualificativo. Tá, qual é a sua dúvida? Qual você marcou? Então, a primeira dúvida, esse valor qualificativo, eu teria que procurar um artigo que teria um valor adjetivo também? Eu não entendi o caput, na real. Então, quando ele fala esse valor qualificativo, é a ideia que ele tem de determinante. Então, por exemplo, então o que a gente já consegue observar aqui? Ó? A gente já consegue observar aqui que Procúrio, ele é o médico. Tá vendo essa ideia aqui, ó? Então, ele não é um médico qualquer. Então, aqui, ó, ele tem um valor de dizer que esse camarada é um camarada em especial, em particular, um médico conhecido. Ele é um determinador da palavra médico. Então, aqui ele tem um valor qualificativo. Agora, ó, certeza e exatidão. Estas qualidades não as tenho. Aqui nem tem artigo, né? Tudo bem, João Pedro? Certo, tudo bem. Porque esse as que você está vendo aqui é pronome. E não tem outra... Trazendo... esse camarada aqui é, certeza e exatidão. Estas qualidades, tá vendo? Estas qualidades, não tenho estas qualidades, tá vendo? Então, esse as aqui, ele substitui ali estas qualidades. Então, por isso que a gente diz que ele é um pronome, né? Eu não tenho elas, só que eu não posso dizer eu não tenho elas. E aí, então, fica com essa ideia de ser um pronome oblíquo átono aqui pra gente, né? Depois, os problemas. Tá vendo que isso aqui é a ideia de... não é uma indefinição, mas ele não é um camarada caracterizador, ele é só definido. Ele não traz em particular, ele fala, os problemas que afligem não me deixam descuidado. Então, assim, eu posso até entender que são esses problemas, os problemas, não são problemas indefinidos, né? Porque senão seriam uns problemas. Ele é, sim, de caráter definido, mas ele não é particularizador. Lembra o que um artigo pode fazer? Lembra quando eu falo assim para vocês? Moçada, vamos estudar hoje a gramática, hein? Hoje vai ser a gramática. Tá vendo que isso é um camarada determinador? Porque eu não estou falando para você que eu vou estudar qualquer gramática, eu vou estudar a gramática. Provavelmente eu estou me referindo a uma aula em especial, ou eu estou me referindo aqui à sua bibliografia. Então eu estou pormenorizando, eu estou individualizando, eu estou engrandecendo essa gramática. Que não é o que está acontecendo com problemas. Embora seja um artigo definido,
ele não é caracterizador, porque eu não consigo dizer que esses são os problemas da minha vida. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Quando você olha a letra B em comparação à letra D, perceba que quando você fale, procure ele é o cara. Não é isso que eu estou querendo dizer na letra B? Ó, ele é o cara, velho. Ele é o médico que vai resolver o meu problema. Então, aqui é um artigo com a especificação de caracterizar, não é um médico qualquer, é o médico que eu uso, da família, o que vai resolver o problema. Deu para entender essa diferença entre aquele artigo definido e esse artigo definido do problemas? Os dois são definidos, os dois são caracterizadores, mas essa ideia de qualificativo é mais ou menos você dizer que ele é um médico específico, ele é um médico particular, por isso que eu encaro aquele artigo lá como um caracterizador, mais do que... Não é caracterizador, um qualificativo, tá? Que é essa ideia de qualificativo que ele fala. Olha a letra E, ó. Muito é a procura, pouco é a oferta. Então aqui cai naquela mesma situação que eu falei para vocês, ó. É a ideia de você ter, não é uma procura qualquer, é a procura, mas não é aquela procura que vai decidir a minha vida, que vai resolver o meu problema. Você vê que entre a letra B e a letra E, os dois são artigos definidos, mas a letra B, ele traz um valor qualificador. Dentre todos os médicos deste hospital, ele é o médico. Percebe que ele está individualizando na letra B? Enquanto que os demais, embora a procura seja uma procura definida, não é a procura em particular, não é a oferta das ofertas, ele não é particulador. Ele não consegue particularizar essa ideia de oferta e essa ideia de procura. Ele apenas define. Então, são artigos definidos também? São artigos definidos, mas não com essa ideia qualificadora que a letra B está funcionando. E estes são os candidatos de que eu falei. Da mesma maneira, esse camarada fala assim, mas não são candidatos quaisquer. Sim, mas são aqueles que eu mencionei. É muito diferente o peso que esse artigo aqui está fazendo na letra B. Então, assim, eu nem sei qual é o gabarito, mas, na minha opinião, o que tem ideia qualificativa, que seria essa ideia de individualizar, de trazer ao máximo, seria a letra B. Nem sei qual que é o gabarito dessa questão. O gabarito é bravo mesmo. É que eu fiquei na dúvida por isso. Eu estava imaginando que seria algo mais específico, mas como tem vários artigos definidos, não consegui matar. Então, mas você conseguiu, depois que eu mencionei, você conseguiu ver que a letra B ela tem um peso maior? Então, quando eu falo assim, estes são os candidatos que eu lhe falei, que candidatos são esses? Bom, são candidatos que eu conheço, mas eles são os candidatos diferenciados. Percebe que na letra B aquele médico é diferenciado. Deu para entender o peso que o artigo definido está dando para a qualidade médico? Ele traz para a gente como uma ideia qualificativa, como se fosse o melhor médico. Tá, esse valor qualificativo, então, seria o definido bem mais específico, dizendo assim. Fica até redundante. Vamos trazer assim, ele seria um artigo definido individualizador. Entendi, beleza. Tá? Porque aqueles candidatos são candidatos dentre vários, mas não são os candidatos. Aqueles candidatos que irão ser aprovados, os diferenciais, os diferenciados. Da mesma coisa, não é uma procura, né, que é a procura da minha vida, que é a oferta da minha vida. Então, embora todos sejam aqui artigos definidos, o que eu consigo enxergar que é individualizador é o da letra B. Se eu falar assim para você, João Pedro, nossa, João, ontem eu estava dando uma estudada, cara, eu estudei as gramáticas que eu tenho. Você acha que as gramáticas que eu tenho são gramáticas quaisquer? Não são. Não são. Mas viu que eu não consegui dar um valor à palavra gramática? Uhum. Agora é diferente falar assim, Pedro, ontem eu comprei uma gramática, cara. Eu vou falar para você, viu? É a gramática, cara. Que qualidade ela me deu no entendimento de pronomes. Cara, foi o melhor estudo que eu fiz na minha vida. Ela é a gramática. Percebeu que agora já tem um valor totalmente diferenciado? Um valor individualizador? Porque eu tenho as gramáticas, mas aquela que eu estudei ontem é a gramática, é a diferenciada. Por isso ele traz esse valor qualificativo, que dentre várias gramáticas que eu tenho, a gramática que eu estudei é a melhor, que é o que está acontecendo ali na B de bola. Dá para entender isso aí? Não, entendi. Agora entendi. Belezinha. Qual outra? A outra é a próxima, a 34.
que pergunta o erro do artigo indefinido. Onde está errado? Beleza. Moçada, vocês podem interagir também, tá? Aline, João Pedro, Gustavo. Deu para entender essa questão aí também? Deu para enxergar a dúvida que o João teve? E vocês conseguem conectar isso com vocês? Ou ainda ficou alguma coisa nebulosa aí? Beleza, vamos para a questão 34, então. Olha aí a questão 34. Ela fala assim pra gente, ó. Em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente em qual? Beleza, moçada, vamos lá. Artigo definido, para que ele serve? Serve para... Definir um substantivo, né? O artigo em si, em sua natureza, ele vai acompanhar substantivos, essa é a finalidade do artigo, tá? Acompanhar substantivos, mas para defini-lo, né? Para caracterizá-lo, para determiná-lo, para individualizá-lo, engrandecê-lo. Isso se eu usar os artigos definidos, né? Também posso generalizar, posso depreciar, isso se eu utilizar, por exemplo, artigos indefinidos. Mas o fato é que tem certas classes de palavras, certos nomes que repelem o artigo. Então, ali na letra A, por exemplo, está escrito assim, ó, a velha Roma está sendo modernizada. Percebam que quem vai a Roma volta de Roma. De Roma, né? É natural isso, não é? Ó, quem vai a Roma volta de Roma. Então, não seria natural dizer a Roma está sendo modernizada, tá vendo? Não seria natural falar assim, a Roma está sendo modernizada. Qual que seria o natural? Roma. Roma está sendo modernizada. Todo mundo consegue enxergar isso aí? Só que observe que veio junto da palavra Roma um qualificador. Ali não é apenas Roma, ali é a velha Roma, ou a Roma velha. Então, por causa da presença desse qualificador, aquele artigo ali, tá bom, muito bem, obrigado. Ele vai ser chamado. Tanto é que a gente vai fazer isso tudo de crase, né? Como é que você fala? Ele foi a Roma. É com crase ou sem crase? Sem crase. Sem crase. Sem crase. Por quê? Porque quem vai a Roma volta De Roma. de Roma. Quem vai a Roma volta de Roma. Então, quem vai a volta de crase para quê, né? Só que se você pegar agora a palavra Roma e utilizar esse adjetivo velha da maneira que está aí, ó, então você vai dizer assim, ó, fomos à velha Roma. Como é que você vai escrever agora fomos à velha Roma? Com crase ou sem crase? Agora vai ter crase, né? Porque quem vai à velha Roma volta da velha Roma. Percebeu que aquele adjetivo, ele permite a presença do artigo diante da palavra Roma? Porque, naturalmente, ela não iria aceitar. Tá ok? Depois vem, ó. A Paraíba é uma bela fragata. E aí, o que vocês acham? Porque se eu disser Paraíba é uma bela fragata, dá dando a entender que Paraíba poderia ser o estado, né? A Paraíba, ele está qualificando ali, né? Definindo, determinando ali um nome próprio, que é o nome da fragata. Ok? Então, em princípio, artigo acompanhando o nome próprio. Na letra C, ó, não reconheço agora a Lisboa do meu tempo. Ficaria estranho dizer que não reconheço agora Lisboa do meu tempo. É a Lisboa, né? Ok? O gato escaldado tem medo de água fria. Não é um gato qualquer, né? É o gato, não é assim? É ou não é? E depois, a letra E fala assim, ó. O Havre é um porto de muito movimento. Percebe que a letra E e a letra B são iguais? Dá para vocês perceberem que o artigo na letra B e o artigo na letra E acompanham o nome próprio? Então, sim, faz todo sentido, né? Só que aí vem aquela ideia de emprego, tá, moçada? É proibido usar artigo diante de frases feitas e ditos populares. Então, você jamais vai dizer o gato escaldado tem medo de água fria. Vai ser como? Gato escaldado tem medo de água fria. Porque isso é um ditado popular. Então, aqui não pode ter esse artigo, porque é um ditado popular. Vocês lembram daquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Já ouviram falar isso aí? É ou não é? Que, ou seja, até no rochedo, se você for persistente, você consegue furá-lo. Então, persista. A ideia do ditado é essa. Só que esse ditado não pode ser escrito assim. A água mole na pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não posso usar artigo em ditos, frases feitas. Perceberam, moçada? Isso é regra do artigo, tá? Então é proibido usar artigo diante de ditos populares, frases feitas. Então por isso que a D de dado tá errado. Agora, os demais, vocês viram que nós fomos analisando. Ó. Por que na letra A o artigo tá bom?
O artigo só tá bom na letra A por causa do qualificador da palavra Roma. Na B e na E, nós vimos que está acompanhando o nome próprio. O nome próprio vem acompanhado de artigo. Tanto é que, normalmente, quando você vai se referir a uma pessoa, você fala assim, nossa, você falou com o Pedro ontem. Não é assim que a gente fala? Você falou com... O normal não é a gente falar assim, você falou com o Pedro ontem? Não é normal a gente falar assim. É ou não é? Quando eu vou chamar a atenção de vocês, eu falo assim, é que nome feminino, às vezes, a gente... quando vai falar diretamente, a gente não usa, né? Eu não vou falar a Aline, quando eu quero falar com a Aline. Quando eu quero falar com a pessoa, eu vou falar Aline. Quando eu quiser falar com o Gustavo, eu vou falar o Gustavo. Agora, vamos supor que eu falo assim, ô Aline, lembra do Gustavo? Lembro. Então, o Gustavo vai entrar hoje na sala. Tá vendo que a gente está fazendo referência ao nome Gustavo e eu estou usando o artigo a todo momento. Por quê? Porque ele é um nome próprio. Vocês perceberam isso aí? É a mesma coisa, eu não estou falando com a Fragata Paraíba, estou falando dela. Então, ao mencionar o nome próprio como referente, né, ou seja, como terceira pessoa, você vai usar o artigo diante do nome próprio. Por isso que a letra B é tão igual à letra E. E Lisboa acaba caindo na mesma situação, é a Lisboa. Quem vai a Lisboa, volta de Lisboa, isso é fato, ok? Observe que ali ficou a Lisboa pelo mesmo motivo que na letra A ficou a velha Roma. Olha só, moçada, já te respondo, tá, Aline? Olha só, por que a gente analisou que na letra A aquele artigo tá certo? Porque, veja, quem vai a Roma volta de Roma, não é assim? Mas aí Roma veio qualificada, passou a aceitar o artigo. Agora, quem vai a Lisboa volta de Lisboa, percebe? Mas por que ali ficou a Lisboa do meu tempo? Por causa dessa expressão aqui, ó. É a Lisboa do meu tempo. Então, esse camarada é um qualificador de Lisboa. Por isso que o artigo aqui se faz necessário. Tranquilo? Fala, Aline, que eu posso te ajudar. Professor, a Paraíba, por Paraíba está entre aspas, poderia, por exemplo, ser tipo um apelido, não sendo referente ao estado? Daí, se fosse referente a apelido, não teria artigo? Então, mas isso não é apelido, é o nome próprio. Ele botou entre aspas justamente para fazer uma referência a que não está se referindo ao estado. Então, isso aí passa a ser o nome da fragata. Então, ele é um nome próprio. Tanto é que ela foi escrita com letra maiúscula, normal. Então, é como se você desse o nome da fragata... Desse não, né? Foi dado ao nome da fragata Paraíba, ok? Agora, olha só. Mesmo que... mas pô, foi um apelido. Aqui não é um apelido, tá? É o batismo da fragata. É o nome dela. Mas quem vai a Paraíba volta da Paraíba. Então, perceba que, ao utilizar a palavra Paraíba, independentemente de estar se referindo ao estado, ou, no nosso caso ali, o nome da fragata, o artigo será necessário, porque esse nome próprio pede o artigo. Tem nomes próprios, como Roma, como Lisboa, que não pedem o artigo. Agora, quando o nome próprio pede o artigo, você vai utilizar para ele. Mais uma vez, repito, não quando você estiver falando diretamente com a pessoa, né? Que é como a gente fala aqui, ô Aline, ô João, ô Gustavo, ô Maísa, né? A gente só fala, Maísa, você tá aí, Maísa? Não vou falar, a Maísa, eu posso até falar, a Maísa tá aí? Porque aí eu tô fazendo uma pergunta para algum de vocês, tá vendo? Mas quando eu me referi diretamente a Maísa, eu não preciso falar a Maísa. Eu falo, Maísa, tudo bem? Agora, a Maísa tá aí? Tá vendo que eu não sei se a Maísa tá presente. Eu tô perguntando a vocês sobre ela. E a partir do momento que eu menciono o nome de Maísa, eu usei um artigo, percebeu? Da mesma maneira, a gente vai pensar esse raciocínio ali também para Paraíba, tá? Porque quem vai a Paraíba volta da Paraíba. Então, naturalmente, o nome Paraíba, tá? Como nome próprio, pede artigo junto dele, tá bom? Certo, professor. Tranquilo, moçada. Outra dúvida? Vamos lá. De artigo, era só essas duas mesmo. Pelo menos para mim. Vamos para pronome agora? Podemos ir para pronome? Ou alguém tem alguma outra dúvida aí? Professor, no caso, tinha falado que vai a Paraíba, volta da Paraíba. Isso. No caso, tinha falado que vai a Roma, volta de Roma. Isso. No caso da Paraíba, seria só por ele ser feminino? Mas Roma também é feminino, né? Só que Roma é um nome próprio que não aceita artigo. Você só vai utilizar artigo para a palavra Roma ou para a palavra Lisboa ali, por exemplo, se ela vier determinada por um adjetivo. Porque aí o artigo se faz necessário. Porque esse nome próprio, ele é feminino, tá? Ele não aceita o artigo. Diferentemente da palavra Paraíba, que é um nome próprio que aceita artigo.
Então, se eu fosse dizer que eu vou a Paraíba, esse eu vou a Paraíba tem que ser craseado naturalmente. Obrigado. Beleza? Vamos lá então, moçada. Vamos dar uma olhadinha aí na parte de pronomes. Ok, moçada, só pra gente, antes de mais nada, né? Eu aproveitando aqui o gancho pra gente, né? Se você ainda não fez isso, eu sempre aconselho vocês a fazerem. Faça a revisão olhando a sua apostila. Porque o meu material, embora ele seja um bom material, ele não é completo, tá? Completo é a gramática. O meu material, ele é um direcionador. Então, às vezes, aqui na apostila, existem exemplos que são direcionadores para vocês, são melhores, de fácil compreensão, então é bom dar uma olhada, né? Então, só para vocês observarem aí, então na apostila de vocês, ele vem trazendo aí a ideia do pronome, né? Então, aqui, ó, que eu acho legal, ó. Tá vendo aqui a ideia de ele usar esse exemplo aqui, ó? Apesar de o menino ser gordinho, tá vendo? Por que que ele não usou apesar do menino? Porque não pode ter núcleo preposicionado? Isso, tá? Porque quem é que é ser gordinho? Tá vendo que aqui existe um infinitivo? Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho um infinitivo, isso não é uma locução verbal, né? Isso não é uma locução verbal, existe aqui um infinitivo, e o sujeito desse infinitivo é o menino. Então, eu, na prática, seria proibido de fazer essa contração aqui, ó. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Apesar dele, olha lá, ó, dele ser gordinho, então esse ele teria o mesmo valor de um menino. Então, isso é legal, para você ver que o seu material ele está condizente com a sua bibliografia, porque isso está lá na sua bibliografia, tá ok? A gente vai ver isso aí também. Aqui, ó, lembra daqueles verbos causativos e verbos sensitivos? Deixar, fazer, mandar, ouvir, sentir, ver, seguido de pronome oblíquo, né? Seguido de infinitivo. Então, aqui, ó, viu sair de sala. O que ele está dizendo aqui pra gente? Que ele viu o menino sair de sala. Então, observe que o menino sair, menino é sujeito. E aí, ele substituindo pelo pronome, ele vai substituir por um pronome oblíquo. E aí, você vai ter esse camarada tratado como sujeito. Nós já vimos isso, né? Beleza? Então, vê que o seu material aí tá condizente, né? Os tipos de pronomes, né? Os pronomes oblíquos, a ideia dos pronomes oblíquos átonos, né? Assumirem valor possessivo, eu mencionei isso para vocês. Então, veja que ele não está chamando o me, o te, o lhe, o nos, o vos e o lhes. Ele não é que ele não está chamando, ele não está classificando esses pronomes como pronomes possessivos. Ele está dizendo que esses pronomes têm valor possessivo. E aí, os exemplos que nós já falamos ali. O uso de o, a, os, as como objeto direto, o uso de lhe e lhes como objeto indireto, então bem taxativo quanto a isso, ok? As formas lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, quando tem verbos que indicam ali som nasal. Então, pô, tá bem bacaninha esse material também. Aqui tenho exemplos de pronomes de tratamento e as suas respectivas abreviaturas. Hoje em dia, aquilo que eu falo para vocês, né? Não que isso aí vá cair, mas é bom dar uma olhadinha, ok? Ó, o fato de você sempre que tiver um pronome de tratamento como sujeito da tua frase, vai exigir que o verbo e também outras classes que fizer referência a ele sejam de terceira. Beleza, moçada? A retomada também, né, com os pronomes demonstrativos. E aí ele vem trazendo os pronomes demonstrativos. Olha lá a ideia de ele falar assim, ó, todas as vezes que o, a, os, as forem classificados como pronomes substantivos demonstrativos, a palavra que subsequente será obrigatoriamente um pronome relativo. A gente já mencionou isso aqui, né? São aquelas condições para que um pronome o, a, os, as sejam pronomes demonstrativos. Eu te mostrei pelo menos 3 formas de chamá-los de pronomes demonstrativos, tá? Os pronomes possessivos, aquela ideia da posse, ou seja, o que a gente tem que saber ali do pronome possessivo? Que a pessoa do pronome é dado pelo possuidor e o gênero e o número pela coisa possuída. Então, tudo isso aí tá bonitinho aí na apostila de vocês. É bom sempre dar uma olhada, ok? Os tipos de pronomes indefinidos. E aí nós vamos, olha, interrogativo aqui, moçada. É esse camarada que eu sempre vou chamar a atenção para vocês. É o pronome de maior dificuldade, que são os pronomes relativos. Então, observe que ele também chama a atenção para a palavra quando e ele também chama a atenção para a palavra como, sendo pronomes relativos. E aí, vamos lá. Vou direto lá, aquela ideia do cujo, que é todos os outros nós falamos sobre particularidades. Então, eu vou ser específico aqui, né, no como e no quando. Olha só o que ele chama para você, e isso é realmente o fato lá da sua
do seu material, tá? O relativo como tem como antecedente os termos nominais modo, maneira e forma. E pode ser substituído, né, por pelo qual. Então, o que ele está querendo dizer? Se você parar e observar, você vai ter aqui, ó, já decidimos o modo. Tá vendo que a palavra modo aqui pra gente é o antecedente do como? Mas poderia ser assim, ó, já definimos a maneira, já definimos a forma. Então, essas palavras modo, maneira e forma é que serão antecedentes do como. E é desta maneira que você vai dizer que o como é um pronome relativo. Porque senão ele vai ser uma conjunção conformativa, ele pode ser uma conjunção comparativa, mas como pronome relativo, ele terá esses antecedentes aí, beleza? A mesma coisa, ó, esta é a maneira como. Olha lá o antecedente do pronome relativo como. Tranquilo, moçada? E o pronome relativo quando? Quando será relativo? Quando ele possuir esses antecedentes aqui, ó. Hora, dia, instante, minuto, ou seja, indicativos de tempo. Ah, professor, mas quando é conjunção temporal? Sim, como conjunção é uma conjunção temporal, concordo com vocês. Mas como pronome relativo, ele fará alusão a tempo. Por isso será uma adjunta adverbial de tempo. A classificação sintática dele será adjunta adverbial de tempo. E por isso seus antecedentes estarão com esse intuito de indicar tempo. Olha lá no exemplo, ó. Era chegado o dia quando, ó, o antecedente do quando lá, a palavra dia. Poderia ser mês, ano, hora, minuto, instante. Então, bendita a hora quando você veio aqui. Então, perceba esta situação para você poder chamar o quando e o como de pronomes relativos. Então, veja, não basta apenas como e quando possuir antecedente. Os antecedentes de como são as palavras modo, maneira, forma, e os antecedentes de quando são as palavras indicativas de tempo, hora, dia, ano, mês, instante, minuto. Beleza, moçada? Tranquilidade? Deu para entender isso aí? Então, assim, julgo isso muito importante. Pode ser que você ainda não tenha visto isso ou nem tinha se atentado para isso. Então, a mentoria está aqui para isso aí, para te ajudar a enxergar essas formas, ok? Vamos lá, então, João Pedro. Pelo jeito, você é um dos que fizeram o exercício. Eu acredito que a Aline também tenha feito mais exercícios aí de pronomes. Dúvidas? 6, por favor. Vamos lá, então. Vamos para o exercício de número 6. Assinale a alternativa em que o pronome grifado não modifica um nome. Quando que um pronome modifica um nome, João Pedro? E só pode modificar o nome quando ele for adjetivo, né? E quando que um pronome ele é adjetivo? Adjetivo quando ele não substitui o substantivo, ele acompanha. Exato, ok? Então, olha só. Assinale a alternativa em que o pronome grifado não modifica. Observe que na letra A, ninguém está com valor de sujeito. Então, que tipo de pronome ele é? É substantivo. Pronto. Letra A é a sua resposta. Puta, é só isso? Só. Não entendi. Só isso. Explica. Agora, olha só. Aí, por favor. Vou explicar, mas olha só. Tá. Lembra que eu falei para vocês em sala? Definição mata questão, lembra? Definição mata questão. E você sabe qual é a definição que eu te perguntei, pô. Quem é o pronome que modifica nome? É o pronome adjetivo, professor. Ó, ninguém voltou para dar satisfação. Qual o valor do ninguém? Não está de sujeito? Então eu te perguntei que tipo de pronome que ele é. O que você disse? Substantivo. A gente tem que entender esses valores, né? Porque quando você tem um pronome substantivo, significa que ele substitui um nome. Ele não está modificando o nome, ele é o próprio nome. Então, se eu te perguntasse aqui na letra A quem é o núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito seria o próprio pronome ninguém. Então, esse camarada aqui está funcionando para a gente como núcleo do sujeito, está funcionando para a gente como um pronome, ele funciona para a gente como um pronome substantivo. E por ter esse valor de pronome substantivo, ele não é qualificador, ele não é determinante, ele não é modificador, ele é o próprio nome. Agora, observe a letra B. Na letra B, eu tenho a palavra dia, e antes dela? Então, advérbio odeia substantivo. Então, aquele todo ali não é advérbio. Ali ele é pronome indefinido. Só que ele é um pronome modificador. Tá vendo? Esse é um pronome modificador. Esse é um pronome que modifica a palavra dia. Ele é um pronome adjetivo. Olha lá, palavra tempo não é substantivo também? E o que é o pouco? Pronome indefinido também.
Porque tempo é substantivo, né? Então eu não posso dizer que pouco é advérbio. Pouco é pronome adjetivo indefinido. Então ele é qualificador também, ele é modificador também. E depois a gente tem convocaram a mesma equipe para o torneio. Tá vendo aqui, ó, tem a palavra equipe. E o mesma? Mesma é pronome de quê mesmo? Demonstrativo? Isso, mesmo, próprio, né? São pronomes demonstrativos. Só que aqui ele é um pronome adjetivo, demonstrativo. Então veja que ele é um pronome qualificador. Ele é um pronome modificador. É isso. Então a resposta aí é a letra A. Deu para entender? Todo mundo aí? Então, O que mais? Outra dúvida. Professor, eu tenho dúvida também, mas Pode espera. falar. Na questão 7, deu para notar, sem novidade, só fico com dúvida numa coisa. O senhor falou que depois da preposição entre, a primeira pessoa e a segunda pessoa tem que vir por mim e ti, correto? Independente da posição deles, na primeira lacuna ou segunda lacuna? Então, cara, assim, eu tava até... E hoje eu comprei uma gramática que tava faltando. É uma gramática que ela era a bibliografia do Colégio Naval e depois saiu. E achei até interessante a maneira como ele foi apresentando ali alguns termos. E nessa gramática, ele fala que é preferível, né? Quando você tem, por exemplo, essa sequência de primeira e segunda, primeira e terceira, a preferência, mas preferência não é erro, tá? Mas a preferência é que a primeira pessoa venha primeiro. Então, assim, por essa gramática, por exemplo, as formas mim e ti são preferíveis a ti e mim. Não quer dizer que tá errado, tá? Mas quando você for fazer uma análise, isso tem que estar em mente, tá? Que a preferência é normal. A primeira pessoa, depois a segunda. A mesma coisa. Eu vou dizer assim, nunca houve nada entre mim e aquela menina. Tá vendo? Mas é proibido dizer nunca houve nada entre aquela menina e mim. Na prática, tá correto o uso do mim, mas essa construção não é a melhor. Entendi. Não, que foi essa dúvida, porque no exercício 7, o gabarito a resposta ficaria entre você e mim. Aí 7 do nível 2 ou desse nível? Isso, essa mesmo. Não, essa essa mesmo. aqui, ó. Ok. O gabarito é a Charlie, que ficaria... Chegaram até mim, ok, e entre você e mim. A minha dúvida era essa, se a posição da pessoa nas lacunas tem diferença. Não, de qualquer maneira, você não poderia dizer que entre você e eu. Não pode, tá? Lembra que eu falei? Primeira do singular e segunda do singular, quando for substituído por tônicos, tem que ser sempre mim e ti. Lembro. Só que, repito, essa construção, se a gente fosse analisar, não seria a melhor construção. A melhor construção seria entre mim e você há grande diferença de idade. Essa seria a melhor construção. Mas essa construção aí da segunda oração aí não é errada, tá? O errado seria se ele colocasse o eu ali. Aí seria errado. Beleza, entendi. Beleza? Beleza, valeu. Mais alguma? Quem mais? A Maísa, né? Falou que tava com dúvida. A Aline tá com dúvida também? Professor, é 41. Vamos lá, então, 41. A Aline é antes ou depois? A minha antes, a minha é 10. Podemos, Maísa? Vamos olhar 10, depois eu parto para 41, pode ser? Pode ser, sim. E a gente vai na sequência aqui, senão fica aquele vai e volta, vai e volta. Vamos lá. Professor, Pois não. faltei uma aula do senhor dessa aula mesmo de pronome. Entre mim, você, ti, essas coisas assim. Certo. E uma coisa que eu tinha aprendido, assim, era mim não faz nada, né? Que Perfeito. mim não poderia vir antes de verbo. Uhum. E daí aqui pede a incorreta. Isso. Na 10, pede a incorreta. Aí eu coloquei para mim viajar, só que eu considerei viajar como verbo. Não, e viajar é verbo. Daí não teria que ser para eu viajar. Então, mas vamos lá. A gente tem que entender, e isso eu chamei a atenção, essa expressão, né, que você tem para, lacuna e infinitivo, você tem que ter certeza que aquela lacuna que está ali, ela vai ser o sujeito do infinitivo. Observe que essa frase ela poderia ser construída assim, ó, viajar é sempre um prazer para mim. Percebe? Sim. Sim. É ou não é? O que é sempre um prazer? Viajar. Tá vendo que o viajar está sendo utilizado como sujeito da frase? Então, nesse contexto, o para mim é a finalidade desse ato.
Então, se eu fosse escrever essa oração na ordem direta, seria: viajar é sempre um prazer para mim. Então, esse para mim que você está vendo ali, ó, ele é o adjunto adverbial de fim, a finalidade. Para quem é esse prazer? Para mim. A finalidade é para mim. Então, esse mim que você está vendo aí, ele não é o sujeito do verbo viajar. Mesmo porque o sujeito dessa oração é o próprio verbo viajar no infinitivo, né? Ele está com valor de substantivo, tá? Ele não está com valor verbal. Então, é por isso que esse camarada aí, ele não deu esse como errado, né? Não. Beleza? Por quê? Justamente porque esse camarada aí está com valor de adjunto adverbial de fim e não sendo o sujeito do verbo viajar. O verbo viajar ali está como forma nominal. Ele funciona como o substantivo dessa frase. Deu para entender? Viajar como sujeito, né? Isso. Quer ver? Ó, escreva aí, ó, já que você está anotando, escreve a oração na ordem direta. Viajar é sempre um prazer para mim. Evandro, mas por estar fora da ordem direta, não. Eu também errei essa questão, marquei alfa, porque eu imaginei que teria que ter uma vírgula depois do mim, para mostrar que está desocupado. Então, mas aí a gente cai naquela situação de, para alguns autores, isso aí seria aqueles advérbios, embora seja uma locução adverbial, muitos consideram essa locução aí como um advérbio sem pausa, podendo ser encarado como um advérbio sem pausa, por ela ser curta, né? Eu não concordo também, porém, todavia, entretanto, eu vou chamar uma atenção aqui específica para vocês, tá? A questão está falando de emprego de vírgula? Não. Então, esquece isso aí. Não cabe a nós dizer que isso aí está errado porque não tem uma vírgula. Aí, quando você entrar com recurso, por exemplo, ele vai dizer, não, mas isso aí é um advérbio sem pausa. Deu para entender, João Pedro? Tem alguma definição do Celso Cunha quanto isso aí? Ou... Não, todos são iguais. Os advérbios sem pausa são advérbios curtos, e isso aí é considerado um advérbio curto. Deu para entender, Aline? Tranquilo agora? Sim. Daí, no caso, a alternativa errada sendo a Charlie. Daí, nesse caso, para deixarem eu expressar meu raciocínio, por que estaria errado? Lembra dos verbos mandar, deixar, fazer, sentir, ouvir e ver? São os verbos causativos e sensitivos, e em seguida vem o infinitivo? Ali tinha que ser o "o", né? É difícil deixarem-me expressar meu raciocínio. Aí o "me" passa a ser o sujeito do expressar. É aquela situação que eu falei. Eu até passei ali para vocês agora, no material de vocês. É quando um pronome oblíquo ato não tem função de sujeito. Certo. Nesse caso aí ficaria... É difícil me deixarem, né? Pela colocação pronominal correta. Por quê? O difícil não entra como palavra de cursivo, também não tem nada a ver. Não. Difícil é adjetivo, né? Não entra como palavra atrativa. Então, beleza. Tá bom? Tranquilo? Maísa, vou agora tirar sua dúvida, mas antes de falar com a Maísa e com todos aí a respeito da questão da dúvida dela, percebem, moçada, como é importante fazer exercício? Percebem que as dúvidas vão aparecer aqui, ó. Porque, né? Levanta o bracinho aí, quem não estudou isso? A não ser quem faltou a minha aula, como a Aline falou ali, mas mesmo assim, tá aí na apostila. Você estudou. Eu mencionei para vocês em sala o fato de um pronome oblíquo funcionar como sujeito e gera dúvida. Mencionei para vocês quando aquele para mim ali, ó, ele é adjunto adverbial de fim e gera dúvida. Então, moçada, espero que vocês entendam de coração que, embora eu seja um professor chatão, a minha maior intenção é que vocês entendam que não fazer exercício é a mesma coisa que estar correndo à beira de um precipício. Tem que fazer exercício, moçada, beleza? Vamos lá, Maísa, fala qual é o número de novo que eu já esqueci. 40 e alguma coisa? 41. Em relação à crônica conversa de pai e filha, no trecho, pai, que ouve isso da filha mocinha pela primeira vez, sente uma dor muito grande. A palavra destacada se refere a um termo de contexto anterior, assim como em. Então, aqui ele está dizendo para você que esta palavra aqui está com valor de pronome relativo. Ele está falando que pai, o qual pai ouve. Então, quem é que ouve? O pai. Só que não é o pai que está escrito ali, é o que, né? Então, o que está funcionando como sujeito para você. Esse que é um pronome relativo, ok? Beleza. E aí, onde é que eu vou ter isso? Olha só, ele pensava. Quem pensa, pensa algo. Quem pensa, pensa alguma coisa. Ele pensava o quê? Isso. Isso tudo aqui que ele pensava, ó. Então, toda essa oração está funcionando como objeto direto do verbo pensar. Então, esse que você está vendo aqui, ó, é uma conjunção integrante. E mesmo porque, se você fosse procurar um antecedente desse que, seria o próprio verbo pensar aqui. Tá vendo, Maísa?
e não existe antecedente de pronome relativo verbo. Então, eu nem sei, talvez, o que seja esse que, mas eu sei que ele não vai ser um pronome relativo. Aí fala assim, e pensará, ó pai. Aí o cara fala, pô, beleza, aqui, professor, mesma coisa, né? Aqui, esse camarada aqui, então, é um pronome relativo porque ele está fazendo referência a pai. Negativo. Olha aqui, ó. Se eu separar isso aqui, tirar isso aqui daqui, e pensará isso, tá vendo? Ó? Continua a mesma coisa, ó. E pensará isso. Igual tá aqui, ó. Se eu tirar isso aqui daqui, ó, vai ficar ele pensava isso, ó. E pensará isso. Então, esse que e esse que tem o mesmo valor de conjunção integrante. Agora, olha aquele o que antecede um que e que pode ser trocado naturalmente por aquilo. Lembra que esse o vai ser pronome demonstrativo? E na sua apostila eu te mostrei agora na mentoria. Ô, glória de mentoria, hein? Que quando esse o for chamado de pronome demonstrativo, esse que é obrigatoriamente um pronome relativo. Então, esse que aqui é um pronome relativo. Nós temos aqui acontecendo isso. E observe que aqui está a mesma coisa. Olha lá, Maís, ó, nunca pensou. Quem pensa, pensa algo. Quem pensa, pensa alguma coisa. Ele nunca pensou isso. Então, esse que tem o mesmo valor desse, que tem o mesmo valor desse, que tem o mesmo valor desse, que é uma conjunção integrante. Tudo bem? Deu para entender isso aí? E aí depois ele vem, ó, para que ela... Sim, professor. Tá? Esse para que ela, esse que aqui, né? Para que, a fim de que, é conjunção. Em nenhum momento sinta. Olha lá. Mais uma vez a mesma coisa, ó. Quem sente, sente algo. Quem sente, sente alguma coisa. Ele sente isso. Então esse que também tem o mesmo valor dos outros, ou seja, valor de conjunção. Tudo bem? Tudo certo. Certinho. Beleza, então, moçada. Moçada, agradeço aí de coração a presença de vocês. E olha só, 1 hora passa muito rápido, né? Quando você vai falar assim, caraca, hoje tem mentoria, pô, 1 hora, né? Moçada, 1 hora passa muito rápido. E 1 hora de estudo é muita coisa. Então, se você tiver o costume de pelo menos reservar 1 hora por dia para estudar a sua matéria, você vai ganhar muito, pode ter certeza, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se não, moçada, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos manter constante essa mentoria aí, tá? Eu sei que até eu mesmo tenho os meus problemas, mas a minha ideia é sempre ajudá-los. Se vocês gostaram da mentoria, dá aquele joinha bacana aí. E vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, aquele forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima mentoria aí. Um abraço para vocês. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana. Valeu, mestre. Igualmente. Obrigado. Até mais, moçada.